Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto imprescindível. Sim, é importante falarmos acerca da vestimenta. Será que existe uma vestimenta ideal para o cristão? Vamos aprender na palavra do Senhor, no livro de Gênesis capítulo 3, no versículo 7. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Após pecarem, Adão e Eva passa a terem a noção do pecado. Eles começam a sentir vergonha. Eles têm o discernimento de que estavam nus e, portanto, precisavam se vestir. Mas eles fazem aventais para si sem consultarem ao Senhor Deus. Eles coseram folhas de figueira, folhas pequenas e que não serviam para cobrir, para vestir por completo. O Senhor Deus, então, faz para eles túnicas de pele, o fundamental, o ideal para os cobrirem por completo. Ao longo dos anos, a vestimenta serviu para identificação. Por exemplo, um sacerdote, quando as pessoas viam um homem usando uma mitra e um peitoral, logo sabiam que aquele homem era sacerdote. Quando viam um homem usando um cinto, logo sabiam que aquele homem era profeta. Quando viam um homem usando uma capa, logo sabiam que aquele homem era rei. Jesus Cristo, nosso Senhor, que é rei, sacerdote e profeta, nos ensina que nós devemos fazer a vontade do Pai. Sim, e a vontade do Pai, conforme a palavra do Senhor Deus nos diz, a carta de Pedro, é a nossa santificação, a nossa separação deste mundo. Separarmos dos padrões deste mundo, da cultura deste mundo. Você pensa que a cultura e a moda deste mundo consultam ao Senhor Deus na hora de fazerem essas vestimentas tão curtas, transparentes e imorais? Não, isso são aventais de folhas de figueira, não servem para cobrir. O povo de Deus, as mulheres servas de Deus, tem que ter um comportamento diferente. Deve consultar ao Senhor Deus em tudo, inclusive na hora de se vestir e na hora de se comportar. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Quando as pessoas olham para nós, será que elas conseguem identificar que nós somos cristãos? Está registrado em nós a identidade do reino de Deus? Como cristãos, não podemos seguir a cultura deste mundo, que está cada vez mais inflamada em sensualidade, imoralidade, lascívia e diversos outros pecados. A cultura deste mundo é caída porque o príncipe deste mundo é o pai da mentira, o diabo. Esse mundo jaz no maligno e não há nada de bom que esse mundo possa oferecer. Nós devemos nos apegar cada vez mais à palavra do Senhor. A cultura passa, a moda passa, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Quantas vezes como um homem estou falando, quantas vezes nós iremos em uma loja e ao observar os modelos de calças, por exemplo, e nós iremos nos deparar com calças para homem com barras extremamente apertadas,
roupas extremamente apertadas. Isso é a cultura. Mas nós não podemos nos adaptar à cultura. Nós devemos nos esforçar para adaptar a palavra de Deus. O Senhor Deus requer de nós santidade em tudo, no nosso falar, no nosso vestir. Muitas das vezes as pessoas podem dizer, mas determinada congregação tem essa rigidez, não pode se vestir isso aqui, isso, aquilo, outro. Mas a realidade é que nós devemos ver todas essas coisas como proteção e não proibição. Mas é evidente que uma mulher de Deus, por exemplo, ela só não deve saber o que vestir, mas como se comportar após estar vestida. É necessário ter sabedoria para se comportar. É necessário aos cristãos buscarem diligentemente, com dedicação, agradar ao Senhor. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos que nos apegar ao Senhor a cada dia, ter o desejo de testemunhar Jesus Cristo. Afinal, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala: e vós sereis minhas testemunhas. A nossa conduta de vida está testemunhando o Senhor Jesus Cristo? Nós somos exemplos a este mundo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e não podemos perder a noção disso. Nós não podemos perder a noção que nós estamos sendo observados, que nós precisamos prestar um testemunho a essa sociedade caída. As pessoas precisam ver a transformação proveniente do Espírito Santo de Deus em nós. Então há uma seriedade muito grande. No livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 3, Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, vai exortar as mulheres cristãs. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. É evidente que Pedro não está condenando ou proibindo o uso de enfeites, o uso de joias, o uso na compostura dos vestidos, no frisado, nos penteados de cabelo. Ele não está condenando. O que ele está dizendo é que não se deve dar mais ênfase a isso do que ao interior. Quando Pedro fala, mas o homem coberto no coração, incorruptível no traje de um espírito manso e quieto, ele está a falar da alma. A alma da mulher, serva de Deus, deve ser uma alma mansa e quieta. O seu interior deve ser quieto. O seu coração deve ser manso e quieto, porque do coração procede as saídas da vida. Pedro está exortando claramente as mulheres, porque normalmente as mulheres têm essa questão: eu preciso ser bem vista, vestir de tal forma, eu preciso caprichar nisso aqui e naquilo outro. Só que a questão que Pedro está dizendo é a seguinte: isso não é um problema. O problema é que não pode dar mais ênfase a isso do que a transformação do interior pela palavra de Deus. O que Pedro está mostrando é que a mulher cristã convém agradar ao Senhor, que o Senhor não olha para a aparência exterior, que o Senhor olha para dentro, para o coração, e isso é agradável a Deus. Aí muitas ou muitos podem dizer, mas será que então quer dizer que eu posso me vestir de qualquer forma? É evidente que não, como já foi falado aqui. Há uma maneira correta da mulher e do homem de Deus se comportar. Mas o que Pedro está alertando é que se deve prezar pela vida espiritual com Deus, pelo interior. Se nós sairmos nas grandes metrópoles, umas 5 horas da manhã, iremos ver diversas academias abertas e pessoas exercitando o corpo para estarem bem vistas, ou para serem desejadas na sociedade.
Mas se no mesmo horário procurarmos por igrejas, congregações abertas para orarmos ou ouvirmos a palavra, iremos ver praticamente todas de portas fechadas, porque as pessoas dão mais ênfase, as pessoas do mundo dão mais ênfase ao exterior, e isso não pode acontecer no mundo cristão, na natureza cristã. Os cristãos devem prezar pela alma. Não é um problema se cuidar, não estamos falando sobre isso. É evidente que você deve cuidar do templo do Espírito Santo do Senhor, que é o teu corpo, a habitação, o tabernáculo de Deus. Mas entenda bem, há muitas pessoas que prezam tanto pelo exterior e não dão a mesma atenção à alma, não dão a mesma atenção à mudança, não se preocupam em mudar o caráter, mas se preocupam em mudar as formas do corpo. E isso é um problema. O Senhor Deus observa tudo isso. E outra coisa, a vaidade é o pecado motor de todos os outros pecados. Se cuidar uma coisa, agora buscar a glória dos outros, buscar a atenção e o aplauso dos outros, isto é um problema e pode custar a sua alma. Nós temos que ter um cuidado muito grande nesse tempo de redes sociais, onde as pessoas fazem as coisas, em muitas das vezes, para tirar uma foto ou fazer um vídeo e colocar nas redes sociais para serem aplaudidos. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Guardai de fazer as vossas esmolas diante dos homens para serem vistos por eles. Digo que não receberão galardão de Deus. Cuidado com as redes sociais, cuidado com acompanhar a moda. Você, garota, moça cristã, você, rapaz cristão, nós devemos ter muito cuidado. Nós não podemos acompanhar este mundo. Ah, mas isso aqui é normal, todo mundo usa. Ah, mas eu procurei na loja e não achei outra, achei isso aqui, vou usar isso aqui mesmo. Não tem problema não, Deus está olhando é meu coração. Deus olha toda a nossa maneira de viver. E a maneira como nós nos comportamos evidencia o quão ou quanto o nosso coração está, ou como o nosso coração está. Nós devemos guardar o nosso coração na palavra, esse escudo. Toda a palavra de Deus é pura, toda a palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus é um escudo para aqueles que nele confiam. Provérbios 35. É um escudo para nos proteger. O Senhor Deus não é um ditador. Ele é um pai que protege. E se nós não andarmos na ordem do Pai, nós seremos corrigidos. Quando o Senhor Deus estabelece regras, elas devem ser cumpridas para o nosso bem, porque Ele nos ama. O mundo não nos ama. A cultura não nos ama. A cultura é tão maligna que hoje dá trabalho muitas das vezes para reconhecer se uma pessoa é homem ou é mulher. Sim, hoje está dessa forma, porque a cultura faz isso na mente das pessoas. A cultura muda, mas não se esqueça, a palavra de Deus permanece para sempre. Mulheres cristãs, vistam-se como se estivessem a sair em um encontro com o Senhor Jesus. Homens cristãos, quando estiverem nas ruas ou em qualquer ambiente e verem mulheres vestidas de forma sensual e lascívia, não olhem outra vez, desviem o olhar, não deixem ser levados pela cobiça. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.